Há algum tempo atrás, o pastor adventista Leandro Quadros postou o seguinte no Twitter: não é mito nem fake news. 66% dos adolescentes não resistem aos assédios dos professores marxistas e ateus na faculdade e acabam saindo da igreja. Ao que respondeu o pastor Tiago Arraes, também da mesma igreja: é mais fácil dizer que o problema está do lado de fora do que reconhecer em humildade esses erros recorrentes que cometemos do lado de dentro da igreja, muitas vezes insensível à experiência do universitário. E aí, de quem é a culpa? Hoje, na nossa conversa, nós temos professores, temos 2 pastores e o pessoal do grupo de Daqui. Vamos conversar sobre isso? Agora, considerando a fala do Leandro, se os jovens estão sendo influenciados por essas filosofias, né, marxista, nihilista, no caso de Nietzsche e por aí vai, toda essa visão humanista que os cursos, principalmente de ciências humanas, aí, eles podem ter, porque os jovens eles estão, então, vazios, estão sendo preenchidos com isso. Então, ainda que eles estejam sendo, como é que eu poderia dizer assim, influenciados por uma filosofia antiteísta, né, ou ateia, também posso falar assim, é porque também, então, está faltando alguma coisa, algum vácuo, alguma ausência de algo que, justamente por conta dessa ausência, está sendo preenchido com esse tipo de coisa. O que é que deveria estar no lugar desse negócio que está faltando, né? Quem deveria ter preenchido isso daí? Quem deveria ter ocupado? E justamente por conta da falta disso, então houve uma certa também facilitação para com que esses jovens se identificassem com essas ideias. É uma coisa que também tem que ser questionada, né? Por exemplo, vou dar um exemplo fora dessa parte acadêmica, fora dessa área aí mais, né, que está sendo discutida. Vou falar. Uma jovem, por exemplo, acontece muito, por ter a ausência da figura paterna, né, por não ter um pai presente, ou por não ter um pai carinhoso, um pai amoroso, um pai equilibrado, um pai que seja firme, mas que também seja amoroso, ela vai tentar encontrar, né, numa figura masculina aquilo que ela não teve da figura paterna. Ou seja, por conta de uma falha lá atrás, ela comete, então, um erro buscando ali se identificar, buscando alguma coisa, suprir uma carência que ela tem. Pensando assim, né, em relação também aos jovens, um jovem também pode, às vezes, tentar se relacionar com uma mulher, né, de uma maneira doentia, justamente porque ele sente a falta da mãe e, às vezes, na figura feminina ele encontrar, e, enfim, o relacionamento acaba não dando certo. A minha pergunta é, será que também a igreja, por não suprir, por não, às vezes, nutrir de uma maneira mais, como é que eu poderia dizer? Substanciosa, né? Sólida. Eles, justamente, ao ter contato com esse tipo de teoria e filosofia, eles, então, são preenchidos com aquilo que eles não tiveram preenchidos na igreja? Ou no lar? A gente pode ampliar um pouquinho agora isso? Acho que isso é um questionamento válido. É interessante porque, olha, um tem uma perspectiva, né, e o outro tem outra, mas são 2 pontas, eu acho, do mesmo assunto. Porque, por exemplo, se a gente for... O pastor analisou a fala do Leandro, agora eu vou analisar do Tiago, né? O Tiago, ele tem uma experiência de ensino totalmente adventista. Desde o ensino básico até universitário, ele frequentou uma escola que é confessional, né? Uma universidade confessional. Então, tem 2 coisas aí que eu acho. Uma é que, na universidade pública, a gente tem mais essa tendência, essa metodologia, essa visão de mundo mais cética, né? Em muitos casos ateia mesmo, né? Então, aparentemente é contraditório, mas é uma experiência diferente. Por exemplo, quem estudou em universidade particular tem uma experiência educacional diferente de quem estuda em universidade federal. Mas eu acredito que os 2 pontos são importantes. São 2 pontos de vista que eles se completam, né? Não tem como você enfatizar um e esquecer o outro, mas a gente tem um problema. Os jovens estão saindo da igreja. Quando a gente vê um diálogo desse, você percebe que os 2 pontos eles se completam. Para resolver o problema,
você consegue juntar os dois pontos de vista para resolver. Eu estava lendo um livro esses dias. Por que você não quer mais ir à igreja, né? Comprei recentemente. E a jogada do livro é muito boa. O personagem, um dos personagens centrais, ele então, tanto tempo na igreja, ele então fica um pouco decepcionado, frustrado, anestesiado, e aí perdendo um pouco daquela vontade de ir à igreja, e ele conhece alguém que fala de Jesus como se tivesse vivido com Jesus. E ele assim, nossa, esse cara, ele vive uma religião diferente da minha. Infelizmente, a gente tem um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido, é claro, né? E em alguns momentos a nossa religiosidade, ela é tão superficial, tradicional, que aí ela vai acabar, esse vazio acaba sendo preenchido por algo que a gente então vê mais consistência, mais solidez. Eu lembro que o meu irmão, ele vai prestar o vestibular para a universidade, e eu falei assim, olha, você está pronto, né? Você vai ter várias influências, e aí você precisa estar pronto para essas influências, saber assimilar aquilo que é positivo e rejeitar aquilo que pode ser não tão benéfico, mas saber avaliar tudo e reter aquilo que é bom. Sobretudo, eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio dos dois pontos de vista desse debate do Leandro Quadros com o Tiago Arraes, né? A gente tem que pensar da causa para o efeito. Tudo bem, o jovem está lá e foi influenciado por ideias, né, antibíblicas, né? Mas por que ele foi influenciado por ideias antibíblicas? Porque quando ele teve a oportunidade, não na fase universitária, mas na outra fase, na fase juvenil e na fase mais também infantil, de ter sido feita a base, não foi feita. Uhum. Então, o que acontece? Aí, quando ele chega na universidade, o professor ele faz a base, que é a infraestrutura, né, e faz a superestrutura, que é aquilo que vem por cima. Então, ele vai lá e coloca os fundamentos que não foram colocados. Então, pensando da causa para o efeito, não é que o problema, o Tiago Arraes, ele vai um pouquinho mais atrás. Sim. Ele sai por quê? Sai porque os caras são bons ou porque a gente é fraco? É mais ou menos isso que ele está dizendo aí. Para a gente comentar aí sobre isso que o senhor está falando, né? Sai porque a gente é fraco ou porque os caras são melhores, mais preparados que a gente? Olha só, o livro Ceticismo da Fé do Rodrigo Silva, ele cita uma frase de Karl Kraus. O cara disse o seguinte, ó: os alunos comem o que os professores digerem. Então é mais ou menos como se tu estivesse mandando para a cova dos leões. Coloca um adolescente que tem um pouco nível de leitura e com muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre a vida lá fora. Principalmente no nosso caso, que a gente vive aqui numa região de interior, né, um pouco longe do grande centro, onde tem muitas ideias, muitas pessoas diferentes convivendo. Tu manda esse adolescente para lá, ou esse jovem, né? Tu manda ele para a universidade, onde o pastor Jonas falou, tá cheio de linhas de pensamentos, de influências, porque tem matérias e tem leituras que são obrigatórias na universidade. A maioria, inclusive, e a maioria é de tendência a olhar com maus olhos para a religião. Então, se tu não te sair bem nesse tipo de matéria, né, nesse tipo de competência na universidade, tu não te forma. Não tem como tu passar pela universidade e não ler algumas leituras que são obrigatórias. E se o cara não está preparado, ele vai chegar lá na sala de aula, o que o professor falar, ele vai abanar a cabeça, ele vai dizer que é verdade. Quando o Leandro fez a observação em relação ao marxismo, essas coisas todas, ele está falando de uma área do conhecimento, que são as ciências humanas. Mas tem pessoas que, às vezes, elas vão para a faculdade, elas vão para a universidade, elas não vão fazer nenhum curso da área de humanas. Às vezes, elas vão fazer cursos na área de exatas, às vezes, elas vão fazer cursos na área das áreas biológicas, entendeu? Na área das ciências biológicas, e ainda assim essas pessoas vão lá e se afastam dos caminhos, se apostatam. Então, será que o problema é só realmente se a gente circunscrevesse só ao pessoal? Então, eu acredito que justamente o problema não é só isso, não, porque tem pessoas que têm outros tipos de formação e conhecimento,
Às vezes uns têm na área de humanas essa influência, às vezes os outros têm na área biológica, que é o evolucionismo, que é a parte científica. Sim. Então, acho que eles vão ser bombardeados por várias ideias. E a gente deveria, então, se preocupar, né? Como é que eu posso dizer assim, como igreja, não lá, porque lá a gente não pode mudar nada. Sim, lá sim. o pensamento é assim mesmo, é o pensamento, é a linha deles. Então, eles estão dentro do terreno deles, eles fazem o que eles quiserem. Agora, o que a gente tem que fazer não é emitir uma crítica em relação a eles. Poderemos até fazer isso sim, né? Porque isso tem a ver com a nossa fé. Mas a gente também deveria buscar fazer uma autocrítica. Porque é onde nós podemos consertar alguma coisa, não é lá. Onde a gente pode consertar alguma coisa é aqui. No mesmo livro que o Gustavo citou, do Rodrigo Silva, página 370, ele diz assim, modificado porque o jovem sai da igreja. Ele comenta assim, um nos passou o questionário e um dos jovens colocou assim, a igreja parece ser hostil para com os que possuem dúvidas, tratam-os como hereges ou afetados pelo inimigo. Isso, infelizmente, é uma grande verdade. Porque quando a gente vai tirar a dúvida de algum jovem baseado no que o manual da igreja diz, ou é o costume da igreja assim, não dá solidez para ele. Tem que ser assim, diz o Senhor. Bíblia mesmo. Infelizmente, nós, de maneira geral, nós não conhecemos a Bíblia. Tem que ser a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre aquele assunto? Quais são os parâmetros bíblicos? E muitas vezes o jovem tem uma dúvida, ele sofre preconceito na igreja. A gente não tem aquela disponibilidade de falar com ele, etc. E, além do mais, também, o contato membro-pastor é muito mais complicado na dinâmica da igreja de hoje em dia, porque o pastor acaba tendo muita coisa para administrar, várias funções para fazer, várias funções, e acabam tendo o tempo devido para fazer isso. Não estou culpando os pastores, dizendo que é a nível administrativo. Imagine o pastor Jonas cuidando de 9 igrejas, 6 igrejas. A igreja que eu frequento, que é a igreja do Marco, aqui em Belém, tem 2.000 membros. E tem 2 pastores, mas vai conseguir sanar essas questões pontuais? Não dá. Eu creio que, para essa questão interna, é reestruturar o que podemos fazer a nível de conhecimento para o jovem. Uma das estratégias é voltar à Bíblia. A lição da escola sabatina é fantástica para preparar o jovem para a universidade. É fantástica. Só que, praticamente, o jovem não estuda a lição. Nem adulto estuda a lição. Essa lição dessa semana agora fala sobre a base da Bíblia, como interpretar a Bíblia. É fantástico. Você, entendendo aquilo ali, é um mini curso de hermenêutica, o pastor me corrija se eu estiver errado, de interpretação da Bíblia. Se a pessoa entender aquilo, ela nunca vai... O professor pode até dizer que a Bíblia é um livro obsoleto ou alegórico de mitologia, mas se ele entender o que está estudando na sua escola sabatina, agora vai entender. Não, a Bíblia é diferente, a Bíblia é assim, assim, assim. Mas, infelizmente, a leitura, o estudo da Bíblia, de maneira geral na igreja, é muito, muito pequeno e muito aquém do que deveria ser. Entendeu? Acho que esse é um ponto interno. O jovem tem dúvida? Vamos tirá-lo na Bíblia. Agora tem que estar preparado. Infelizmente, a gente começa a falar de manual da igreja, falar que é costume da igreja, falar de Ellen White. Isso não está começando no jovem, tem que ser na Bíblia. Na Bíblia. Não que a senhora White não tenha a sua importância, tem sim. Mas a Bíblia. E quando chegar lá na universidade, o professor pode falar o que ele quiser. Não, mas a Bíblia diz isso aqui. A criação é mitológica. Não, a criação não é mitológica, porque a Bíblia diz assim, ele vai entender a Bíblia. Quer dizer, ele tem a Bíblia em si, então, tranquilamente. O Gustavo falou sobre como eu sou professor. Eu me lembro na época que eu entrei na faculdade. Eu tinha uma máxima para mim. Eu não sei porque não estudei suficiente. O professor vindo com alguma ideia que eu não compreendia, uma ideia contra a minha fé, eu pensava, a igreja, a Bíblia, algum escrito da Bíblia, algum comentário bíblico tem a resposta, só que eu não estudei ainda o suficiente, eu vou atrás. Eu ia atrás, mas nem todo mundo tem essa maturidade. A maioria baixa a cabeça e acredita. A gente fez uma pesquisa aqui nos grupos daqui da região, né? A gente elaborou uma pesquisa com algumas perguntas, e uma dessas perguntas, para jovens, adolescentes, ela foi assim, ó. Você acha que a sua igreja te prepara para a universidade? 60% das respostas foi não. Do ponto de vista do que o pastor falou, da gente fazer uma análise interna, né? Agora, fazendo uma análise interna, a discussão no ambiente da igreja, ela é vista com maus olhos. Olha só, o Rodrigo Silva diz que a raiz da palavra discussão tem a ver com separar para curar, que era o que os gregos faziam quando tiravam as plantas do chão e separavam a raiz da terra.
Achei muito interessante essa ideia, porque ela deixa a imagem na nossa cabeça de dividir, né? Discutir é separar o assunto, né? Deixar em pormenores para curar. Então, às vezes, em algumas comunidades religiosas mais tradicionais, a gente tem a ideia de que a gente não deve tocar em determinados assuntos porque a gente vai estar pisando no terreno do inimigo. Ou a própria ideia de discutir alguns assuntos, muitas vezes polêmicos, por exemplo, aborto, política, religião na universidade, marxismo, que também às vezes é pouco falado nas igrejas, mas é a realidade que a gente encontra fora da igreja. É a realidade que a gente encontra lá quando a gente vai para a universidade, quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente assiste televisão, por exemplo. E dentro da igreja a gente tem essa dificuldade de discutir certos assuntos. Discutir realmente. O senhor não concorda comigo, eu não concordo com o senhor, mas a gente vai tentar discutir desarmado, não armado, não querendo convencer o outro da minha ideia, mas para a gente tentar chegar numa conclusão. Então, discussão é diferente de debate, né? Às vezes as pessoas elas vão para o debate. E no debate, você não convence ninguém, porque o debate ele é uma disputa. E quem vence, o oponente está tentando destruir o seu adversário. O Espírito de Profecia lá, na Ellen White, lá, ela fala justamente que teve um período na igreja que era o período dos debates. E aí os adventistas iam lá e debatia, destruía o amigo dele lá, o oponente dele. E aí você perguntava se ele conquistava alguém. Não, o máximo que ele conquistava eram os aplausos. Então a discussão ela é válida, né? Ela tem que existir. Eu lembro de um pioneiro da igreja, né, que fez parte do movimento adventista, apesar de não ter sido adventista do sétimo dia, que era um cara muito inteligente e questionador. E que justamente por ele ser muito questionador, ele passou um tempo fora da religião, né? Ou escolheu outra coisa por religião, que era o deísmo. E o nome desse pioneiro era, né, Guilherme Miller, ou no inglês William Miller, né? E ele era um cara super racional. Então, ele era um cara que não gostava de respostas cientistas, ele gostava de entender. E ele viveu numa época em que a religião às vezes era muito emocionalista. Era uma religião muito mística, supersticiosa, não tinha base ali para você entender nada. É porque Deus quer e acabou. Porque que chove é porque Deus quis. A chuva cai porque Deus está triste, chorando, né? Então, assim, eram as respostas muito superficiais. E aí, Guilherme Miller, não, cara, não é assim, não é bem assim. E por conta disso, ele se afastou um pouco, né? Até que ele teve lá as experiências dele, né? Que ele fez ele entender um pouco que Deus, ele age, interage com a história. E ele voltou-se, então, para a Bíblia. Não por conta, às vezes, do testemunho dos cristãos, mas por conta de uma experiência pessoal que ele teve com Cristo. Então, nós, como herdeiros aí desse movimento aí, nós somos pessoas, sim, que devemos questionar, entendeu? Obviamente, o questionamento ele tem um limite, ele vai esbarrar na fé, né? Mas isso não quer dizer que a fé ou fideísmo, né, que é uma fé cega, uma fé sem questionamentos, ela seja a resposta para tudo. Então, assim, nós não somos fideístas, nós temos uma fé baseada em evidências e, por isso, se elas são evidências, elas vão ter que ser analisadas. E isso aí é feito através da nossa razão, do nosso raciocínio. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Eu sou engenheiro químico, aí eu fiz o MOBEX, Mobilidade Externa, para fazer licenciatura em Química na própria instituição que eu dou aula. Eu tive aula de Sociologia da Educação. Aí o professor começou a falar sobre, eu acho que era Max Weber, falando que as instituições do Estado, bem ajustadas, tal como um maquinário, cada um funcionando de acordo com a sociedade. E ele falou assim, esse pensamento ele revolucionou o mundo, foi um pensamento inédito, maravilhoso. Aí eu botei a mão de professor, Paulo fala a mesma coisa lá em Coríntios, só que ele compara a igreja, como sendo o corpo de Cristo. Rapaz, quase ele ficou zangado comigo. Esse não é inédito, não, esse tirou de Paulo. Sim, ele só fez uma adaptação para o Estado, mas Paulo fala isso certinho. Só que aplica à igreja, que a igreja tem todos os seus órgãos aqui, cooperando juntos. Então, é curioso isso, porque quando a gente chega na universidade, é óbvio que a gente sabe menos que os professores, mas às vezes por conta, em alguns casos, né, na maioria, na verdade, a gente sabe menos porque eles leram mais que a gente, tiveram que fazer mestrado, tiveram que fazer doutorado. Mas, às vezes, como, por exemplo, ele usou uma vivência, uma prática da religião, né, para
fazer uma colocação diferente da do professor. Alguns professores acabam usando a mesa da sala como púlpito, né? Para pregar, Sim. assim. Agora sim, ó, a minha experiência na universidade. Toda vez que eu questionava um professor sobre algum assunto, não necessariamente a respeito de religião, Bíblia, mas o assunto em si, eu era mal visto. Porque tem a seguinte ideia na academia: eu tenho que aceitar aquilo que está escrito no livro, que pesquisador tal, fulano de tal, ele pesquisou e ele está falando que é verdade e tem que ser aceito. Digamos assim, como é que é o nome? É um tabu da ciência. A ciência é verdadeira, a ciência é verdadeira, a ciência é verdadeira e é a última palavra, acabou. Só que como eu sou professor de química, eu me lembro que os gregos disseram que o átomo era uma coisa, depois foi Dalton falou outra coisa, Thomson falou outra coisa, Rutherford falou outra coisa, Bohr falou uma coisa, depois Sommerfeld falou uma coisa, e temos o átomo atual que ninguém sabe como é que é. Então, cada vez assim vai se renovando. Aí, quando um amigo meu chamando lá esse Cláudio, tem que parar com isso. Por quê? Perguntando essas coisas pro professor, tem que aceitar, estamos aqui na universidade. Mas por isso mesmo, a universidade tem a ideia de universalizar o conhecimento. Sim. Se eu não perguntar para eu, perguntar para quem? Então, é o lugar das ideias, né? O professor, muitas vezes se coloca, eu quero dizer, o professor se coloca como sendo a palavra final sobre o assunto, mas não é. E hoje nós temos essa questão da pandemia, muita gente, muitos especialistas aparecem aí dizendo que é A, B, C, D, etc e tal, e a gente fica confuso, porque eu até comentei no meu Facebook, digo que a ciência não mente, já os cientistas podem mentir. E é até uma questão assim, eu estava comentando sobre isso com um amigo meu, ele disse que acredita assim, primordialmente na ciência, né? Ele não faz essa distinção que tu fez entre o cientista e a ciência. É uma fé que se coloca muito grande na honestidade de cada ser humano, porque assim como não existem pastores, 100% dos pastores não são honestos, tu não pode bater o martelo e dizer que todo cientista é honesto, todo cientista vai publicar a verdade no trabalho científico dele, né? Até mesmo porque eles atendem demandas, eles têm a quem responder. Mas é interessante isso. A detenção do poder, às vezes a gente tem esse medo de questionar, porque a gente tem aquela pessoa como autoridade. E por isso que às vezes questionar é visto com maus olhos. Como a igreja deveria proceder diante desse fato, né, de que os jovens, uma grande quantidade de jovens sai da igreja depois que entra na universidade, né? Qual seria a atitude da igreja quanto a isso? Eu penso particularmente, né, que, claro que não sei se realmente seria algo que daria de fato para colocar em prática, mas eu acredito que com esforço sim, né? Eu penso que uma saída, algo ideal seria tipo preparar os jovens pré-universitários, né, e talvez até universitários já para isso que eles iriam encontrar lá na universidade, entendeu? Para esses assuntos polêmicos, né, e contrários com os quais eles estariam entrando em contato ali, né? Então, eu imagino que a igreja poderia se movimentar nesse sentido, de tentar fazer, sei lá, algum curso preparatório, alguma coisa assim, por meio de pessoas da própria igreja preparados para isso, visando preparar esses jovens no sentido de, por exemplo, lidar com ideias que a gente comentou aqui do marxismo, ideias do evolucionismo, entendeu? Para eles saberem o que eles vão encontrar lá, já estarem preparados, né? E também para eles terem uma visão já, antes de chegar lá, né, uma visão cristã acerca desses assuntos, entendeu? Porque o que acontece em geral é que o jovem vai para a universidade e lá ele se depara com assuntos dos quais ele nunca tinha ouvido falar antes, né? Acaba sendo algo totalmente novo e ele não tem nenhum ponto contraditório, entendeu? Com relação àquele assunto. O Jordan Peterson, no livro dele, 12 Regras para a Vida, ele diz o seguinte: é muito melhor tornar aptos os seres que estão sob seus cuidados do que protegê-los. Então é muito melhor tornar eles aptos do que proteger eles excessivamente, do que colocar eles debaixo de uma bolha, né, protegidos de toda a teoria antibíblica ou anticristã. Criar esse senso crítico, esse pensamento crítico na cabeça do jovem é um ponto positivo para preparar, né?
Alguns têm esse senso crítico, né, na igreja, de questionar, de indagar, de perguntar. E embora, em alguns casos, não seja visto com bons olhos, né, mas é relevante. Não engolir tudo que houve sem antes pesquisar, ter uma certeza. A exemplo dos bereanos, né? Deixa eu pesquisar se realmente é. A gente precisa ter isso na igreja. E alguns dizem assim, não posso aceitar tudo que me é repassado na minha igreja, ou pela religião, ou pelo pastor, pelo padre e tal. Mas quando a gente vai para a universidade, esse mesmo pensamento crítico nem sempre é colocado na prática. O Cláudio até falou, né? Nem todo mundo tem essa maturidade a maturidade ou esse pensamento crítico de entender, olha, aqui também eu preciso fazer os questionamentos. Porque não é 100% a ideia ser realmente uma verdade absoluta, né? Não, eu estou na universidade e aqui a isenção de equívocos. Não, negativo. Tipo assim, Aqui também. Então, vocês podem questionar a minha religião, mas eu não posso questionar a ciência de vocês? Justo, isso mesmo. Ou os teóricos, né? Os teóricos. Tipo, se a gente não dá espaço para os jovens exporem as ideias deles para a igreja ir lapidando esse jovem, as universidades vão dar espaço, né? Promover o debate, né? A discussão é aberta na universidade. Alguns professores até preferem deixar assim, eles colocam a sala num grande círculo, né? Soltam um tema para cada grupo e deixa o pessoal debater lá. Eu vejo que isso seria uma possibilidade que a gente até segue esse método nos pequenos grupos, por exemplo. Mas muitas vezes a gente importa a liturgia da igreja para dentro do pequeno grupo, que era justamente para dar esse suporte, né? Para a gente conversar. Agora, a gente precisa trabalhar com o jovem também a questão de autoestima. Não é porque eu sou aluno que eu sou menor que o professor. Exato. A diferença entre eu e o professor é que ele é mais velho, só isso. Isso que eu passo com meus alunos. A diferença entre eu e meu aluno é que eu sou mais velho, mas eles são inteligentes igual ou até mais do que eu. Eu tenho que ficar tranquilo. Se eu não sei a resposta, eu ficar calado, mas tranquilamente. Isso não vai abalar minha fé. Então eu tenho que trazer essa autoestima. Eu sou filho de Deus. Olha só, eu separei aqui uma frase do Nietzsche que diz assim: se fosse possível provar a existência desse Deus dos cristãos, então devemos ser menos capazes de acreditar nele. É nossa preferência que decide contra o cristianismo, e não os argumentos. Então, muitas vezes, argumento para o professor não vai adiantar. Ele prefere não acreditar. Entendeu? Então, o jovem tem que pensar assim: o professor não é somente o pensamento, não é somente o argumento científico ou científico que está trazendo ele para esse pensamento, mas é o gosto dele, ele não quer acreditar. Ele prefere não acreditar, porque se acreditar em um Deus pessoal, tem responsabilidade. Quando tu tá dentro da universidade e tu tem que ler algumas coisas, o professor ele comenta na sala de aula, tu já nem lê mais. Tu vai pelo que o professor falou. Tu já nem lê. Por exemplo, a gente pode falar que é de tal ideologia política, por exemplo. Isso é só um exemplo. Mas se tu for perguntar para as pessoas, dificilmente alguém leu, por exemplo, para citar dois autores, leu Jorge Scruton, ou dificilmente alguém leu o Manifesto Comunista para saber se realmente ele é nocivo, para saber do que tu discorda com ele, principalmente, no que ele vai contra a tua fé, contra a tua religião. Mas tu precisa primariamente ter a tua confirmação daquilo que tu acredita através da Bíblia, como tu falou. Não tem assim, muita noção, tá muito por aí mesmo. Agora, a igreja, por eu falar assim, puxar o ponto positivo para a igreja tem muito material bom, muito material. A nível de fé cristã, Assim diz o Senhor, do Lourenço Gonzalez, é um livro básico para recém-batizado. Eu só tenho que ler esse livro. Sim. Aí você vai, eu tenho aqui o livro Testemunho da Fé, aí tem o livro que eu estou lendo atualmente, a Ciência Descobre Deus, você tem livros criacionistas, muitos livros bons, mas
não chega, o jovem adventista acaba não tendo vontade de ler esse livro, ele precisa ler esse livro. Eu li um tempo atrás o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Não sei se eu posso falar isso, mas a síndrome de gado faz parte da natureza humana. A multidão A massa, leva a massa. né? Então, A cultura de massa. E o detalhe, a maioria das vezes, ou se não todas na Bíblia, a multidão atrapalhou Jesus, não cooperou com ele. Em geral, se esse movimento cristão ele não tem dado uma resposta à altura, é uma coisa. Mas eu posso dizer que a Igreja Adventista, enquanto instituição, agora falando de maneira singular, falando de nós, né, nós temos buscado responder, atender às necessidades. Ainda tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa já se fez. Eu sugiro envolver a juventude em missão. É verdade que ele precisa estudar por conta própria para dar razão da sua fé, como diz Paulo. É verdade que a igreja precisa ajudá-lo nesse processo, mas um jovem envolvido em missão, ele contagia qualquer local social onde ele esteja. Ele contagia, ele está preocupado com a missão, com a salvação de almas, e não se deixa abater por comentário de professor, etc. É questão de missão, entendeu? É missão Caleb, movimento de evangelismo, é vida por vidas, é o clube de desbravadores. Acho que na verdade, concordo com a palavra que o irmão Cláudio mencionou, que é missão. Porque se a gente vai para a universidade com esse desejo, né, com esse entendimento de que lá também vai ser mais além de ser um local que tu vai aprender muito, mas que é mais uma oportunidade de tu testemunhar, né, de tu compartilhar da tua fé, isso faz toda a diferença, até mesmo para o próximo e para a nossa própria vida. Por exemplo, agora, já depois de formada, eu me arrependo muito de não ter estudado mais o que eu deveria, né, quanto aos princípios da igreja, quanto à alimentação, por exemplo. No caso, eu sou nutricionista. E hoje, formada, eu vejo assim, nossa, eu poderia já, desde a minha formação, estar fortalecendo ainda mais tudo isso que a gente aprende na igreja, sabe? Entrar com aquele intuito de fortalecer mais isso, porque quando eu me formei, eu apenas absorvi o que a universidade tinha para me proporcionar. Apenas isso, e aceitei. E depois, né, já de formada e atuando, que aí eu fui me interessar mais, de estudar sobre o espírito de profecia, sobre os princípios da nossa alimentação, né, mais a fundo. E eu vi o quanto isso ia fazer diferença na minha vida lá atrás, desde o início. Se a gente consegue, desde o início, desde a adolescência, né, que é a fase pré-universitária, tratar desses assuntos com os nossos adolescentes, falar de missão, falar que é uma oportunidade que a gente está tendo de também testemunhar, de aprender muito também, isso vai fazer muita diferença depois. Essa questão de a missão, foi dada essa sugestão de se envolver na missão, né? Eu acrescentaria pré-missão a comunhão. E é até um conselho de Jesus, né? Ele fala, olha, vinde a mim. Tanto que Jesus, antes de falar, olha, para que você possa, antes de ir, ele fala antes, olha, vinde, né? Vinde a mim, se alimente da Bíblia, conheça Cristo, né? Não tem como você dar aquilo que você não tem, certo? A gente falou no começo sobre um vazio que a gente tem, esse vazio ele vai ser preenchido por alguma coisa. Então, que esse vazio seja preenchido por Cristo, pela palavra dele, né? Por aquilo que ele ensinou. Então, a primeira sugestão é conheça Cristo. A mim rodou ele falar algo bem interessante. Tem um livro chamado Incomparável Jesus Cristo. Eu estou lendo esse livro pela 5ª vez. E ele diz o seguinte:
Jesus é como a luz do sol. Eu acredito na luz do sol porque por meio dela eu posso ver todas as outras coisas. E aí ele compara com Jesus. Em Cristo eu posso conhecer e ver todas as outras coisas, porque ele é a luz do mundo. Então, assim, primeira sugestão é conheça Cristo. E aí vem, então, a outra sugestão, que é da missão que já foi dada, né? Mas antes de se envolver na missão, se alimentar de Cristo. Ter uma outra sugestão é ter um pensamento crítico. Assim como esse pensamento crítico precisa existir dentro da igreja, ele também precisa existir na faculdade, né? O que eu diria, assim, eu comecei numa universidade pública, fiz 1 ano e meio de filosofia na federal, depois eu mudei para uma particular, e agora estou numa estadual fazendo um curso sobre educação. E agora eu pretendo me formar. Mas a dica é assim, ó, tem um leitor que eu estou tendo acesso a ele agora, que o nome dele é Mortimer Adler, e diz o seguinte: o corpo sendo fraco segue o caminho mais fácil. Então, para quem está querendo entrar na universidade, não siga o caminho mais fácil. É muito mais fácil chegar lá e aceitar tudo como verdade. É muito fácil também ouvir um sermão de um pastor que você julga confiável. Não, porque ele é pastor, mas todo mundo é humano, todo mundo pode se enganar numa pesquisa, todo mundo pode citar uma falsa fonte, às vezes sem a intenção de fazer isso. Então, não é porque é fácil aceitar tudo como verdade que você tem que aceitar como verdade. Vai atrás, vai ler. Mas é muito importante a gente se preparar para chegar na universidade. Não chega despreparado, mas principalmente não chega sem fé. Lá na Universidade Federal a gente tinha um pequeno grupo Maranata, que era só dos universitários, era muito legal. Vai atrás disso, vai pesquisar, vai estudar. Não espera as pessoas fazerem isso por ti. Vai fazer por você mesmo, que você vai se sentir muito mais seguro, né? Vai sentir muito mais... Vai descobrir o quanto Deus é grande. Quando tu começar a estudar mais sobre ele, tu vai descobrir o quanto Deus é grande. A minha dica, cara, que eu tenho para falar aí para vocês, tem a ver justamente com uma coisinha que você tocou aí, que é muito importante, que é buscar descobrir na universidade, ou antes de chegar nela, antes de chegar nela, deixa eu dar uma dica bem prática. Já que é para pré-universitário, né, vai pesquisar um pouquinho ali sobre, por exemplo, quando eu estava ali, eu estudei muito no site da Sociedade Criacionista do Brasil, né? É uma dica muito boa, que é uma dica bem prática. Eu me filiei à Sociedade Criacionista e lá são várias pessoas de diferentes áreas que escrevem artigos, que dão respostas, os dinossauros, e o registro fóssil, e a sopa primordial, e todos esses questionamentos que às vezes a gente tem ou que são levantados na universidade, lá a gente encontra um suprassumo. Agora, uma dica mais relacional, não tão individual, né, e acadêmica, como eu estou falando, por exemplo, um site desse que é da Sociedade Criacionista, é uma coisa que você citou aí, Gustavo. Buscar encontrar dentro da universidade pessoas que tenham o mesmo pensamento que você, para você não ficar com aquela síndrome de que está sozinho e que você não tem. Com certeza existem outros. Então forma a tua tribo, cara. Vai lá e vai atrás dos caras que também, um amigo teu ali é batista, aí tem outro que é presbiteriano, aí tem outro que é assembleiano, e você é adventista, e você estuda, acredita em Deus, fecha com esses caras. Entendeu? E faz a tua turma lá. E aí você vai ter esse senso de que você não está sozinho, apesar da predominância lá. É o que eu costumo falar que às vezes quando o pessoal vem, né, matricular os filhos aqui no internato. A predominância lá é do pensamento, mas não quer dizer que não existem outras pessoas. O que o pastor falou aí, né? Você não está sozinho. Todos vocês que responderam as pesquisas aí, que estavam se sentindo sozinhos, precisavam de gente para conversar, vocês não estão sozinhos. Basta procurar aí os pastores, os amigos, o pessoal que pensa em você e outros também que pensam diferente, para você saber por que eles pensam. Isso aí, pessoal. Ensinar é conversar.